Boa tarde mais uma vez. Na verdade, eu deixei mutado, né, enquanto ele processava aqui a gravação, né, porque toda vez que a gravação entra, né, ele muta automaticamente. Então, eu já fiz esse trabalho para ele não me trollar, né, como tem me trollado praticamente todas as aulas. Sim, então deixa eu só colocar aqui o que eu vou apresentar hoje, tá? Hoje eu vou apresentar tem duas questões incorretas, né, da atividade que eu passei. O meu objetivo aqui não é falar da resolução das questões, tá? Apesar de que sempre é interessante que quando tem uma atividade a gente discuta as questões, né? Mas como a gente tem algumas pautas, né, no caso alguns conteúdos a cumprir, então eu deixo para comentar algumas, tá? No caso, no final, inclusive, eu deixo em aberto para comentar mais alguma, né? Fazer alguns comentários, inclusive, de e-mails que eu recebi, né? Sei lá, outros comentários do Google Class, né? Apesar de que lá no Google não tem nada polêmico, digamos assim. Sim, aí eu elaborei um texto, tá? Então eu vou exibir o texto aqui, eu vou colocar assim só o meu texto. Eu fiz um textozinho para a gente visualizar a ideia do princípio da inclusão e exclusão para 4 conjuntos, tá? Então, eu refiz uma montagem, né, de 4 conjuntos, onde nele possui todas as interseções possíveis, tanto 2 a 2, 3 a 3, e só vai ter uma interseção no 4 a 4 no caso. E lá vai dar para enxergar os valores, né? Quanto eu tenho que colocar e quanto eu tenho que tirar das suas respectivas interseções, tá? Então, eu vou exibir esse texto também. É lógico que ao fazer isso, né, abre outros questionamentos, né? Que no caso, pelo menos na minha cabeça, né? O outro questionamento que abriu tá, e quando eu faço a inserção de outro conjunto, né? Como é que se descobre as relações, né? Em relação às combinações que aparecem na expressão, né? Enfim, então já eu exibo isso, tá? E eu não sei se eu falei da função de Euler na aula anterior, que no caso é uma coisa que eu pretendo exibir hoje, e a ideia de permutações caóticas, sem entrar aqui nos lemas de Kaplansky, tá? Só a ideia da permutação caótica, tá? Então, essa, no caso, seria, pelo menos, a ideia desse encontro de hoje, tá? É apresentar tudo isso. Muito bem, então, aqui eu já, no caso, o que vocês estão vendo aqui é o desempenho de vocês, tá? No caso, o desempenho de quem fez a atividade. Graficamente, isso aqui é ótimo, né? Porque, em particular, nas aulas presenciais, normalmente é uma curva que se concentra aqui em torno dos 5. É considerado uma curva normal, né? Então, sei lá, pela minha convivência, pelo menos no ensino médio, né? É uma exigência, né? Se eu alcanço uma curva aqui em torno dos 5, para mim é ótimo, né? Visto que 90% dos alunos do ensino médio, né? Ou não gostam ou não pretendem cursar nessas áreas como a de vocês, né? No caso a minha também, né? Eles não seguem essas linhas das exatas, pelo menos 90%, né? Tá, então desses 10% tem os que gostam, tem os que não se dão mal, né? Inclusive. Então, enfim. Né? Mas assim, esse aqui tem sido um padrão comum, né? Tanto no presencial, né? Como no remoto, pelo menos para mim.
Não, aqui tá tudo, tá? Aqui no caso eu ainda vou ter que ajeitar essas duas questões que eu vou falar para vocês. Eu também fiz aqui uma planilha, né? Acabei cometendo um pecado porque lá eu só pedi o e-mail de vocês, né? Então, por exemplo, e lá essa planilha é gerada automaticamente, né? O Google ele permite algumas coisas interessantes e essa é uma. Sendo que a partir do momento que eu pedi só o e-mail, né? Então acabei dando um tiro no meu próprio pé, né? Porque tem uns aqui que beleza, né? Você vê aqui Guilherme Nunes, tal, é fácil achar. No caso do Guilherme, que eu estou dando como exemplo. Agora tem esse e-mail aqui que é só número, né? Então aí fica mais difícil. Mas aí não é tão árduo, né? Tem a lista de e-mail de vocês lá no Google Class, aí eu, no caso, vou depois organizar isso para notificar vocês, tá? E tá aqui a pontuação que eu ainda também tenho que ajeitar, porque a, em relação às perguntas, né, tem algumas que eu vou ter que fazer essa variação de nomes. No caso, desconsiderar, né? Mas, enfim, deixa eu só exibir aqui. Que, por exemplo, aqui, o primeiro e-mail que aparece é aquele numérico, né? Então, tem aqui as respostas do cara. Então, por exemplo, essa questão aqui, que relaciona a permutação circular com a permutação simples, ela está incorreta, tá? Inclusive, alguém comentou, né, que eu acredito que foi o que, na hora que eu comecei a montar, na minha cabeça tinha uma coisa, na hora que eu passei aqui para o Google, no caso eu coloquei outra, né? Então, aqui eu posso, inclusive, variar a nota. Então, por exemplo, foi bem esperto nesse cara, como não tem nenhuma alternativa que ele não marcou nada. Aí, no caso, eu poderia dar o ponto a ele, né? O ponto, no caso, em função do meu erro, né? Mas isso eu ainda vou ajeitar, tá? Então, não se preocupe, pelo menos por hora, essa questão da notificação de vocês eu ainda vou ajeitar. Tá, então deixa eu só exibir aqui a, o questionário, né, para falar exclusivamente das questões que deram problemas. No caso, só respondendo as perguntas aqui. Acho que eu respondi já da Michelle, né, que eu ainda vou ajeitar essas notas, no caso das questões incorretas. E a do Vitor, né, eu tenho uma lista lá no Class, no sala de aula, né, que tem o e-mail associado, eu tenho como descobrir quem é quem. Tá, então deixa eu ver a questão. No caso, essa daqui, né? Tanto a permutação circular quanto a permutação simples, ele não tem esse fatorzinho P, né? Esse P minúsculo aqui, ele não tem. Então, de fato, no caso, ele aparece quando a gente fala de arranjo, né? Que foi o que comentava. Provavelmente, na minha cabeça, eu, sei lá, botei esse PN pensando que era, sei lá, arranjo, alguma coisa assim. E acabou dando errado, sei lá. Bom, enfim. Então, se a gente sair abrindo aqui, né? A permutação simples de n-1 é n fatorial, desculpa, é n-1 fatorial, e essa permutação aqui é de n-1 fatorial também, né? Aí, como tem mais esses dois fatores, não pode ser essa primeira. Aqui vai dar n fatorial, esse aqui é n-1 fatorial, né? Mas esse p aqui não se anula, né? Então, também não vai ser nenhuma delas, né? Então, essa questão está incorreta, tá? Eu tenho que consertar ela. E outra questão foi se eu não me engano, foi essa questão aqui, tá? Isso. Bom, o primeiro erro, pelo menos, não é que ela esteja errada, é que as alternativas que eu coloquei para ela não correspondem à ideia do texto que eu criei aqui.
Bom, o primeiro pecado que eu cometi na hora de elaborar essa questão é não dizer que o que eu estava querendo era sequências, tá? Porque da maneira como eu digitei, né, dá a impressão que eu quero conjuntos, mas na verdade essas contas, esses valores aqui são baseados, né, se nesse enunciado for considerado sequência, né? Então coloquei assim: será sorteado 10 pessoas para responder perguntas de um grupo de 40 pessoas, né? Na verdade, o que eu quero é gerar, pelo menos na minha cabeça, na hora que eu estava elaborando, era, vou dizer que na verdade eu queria, né? Eu quero gerar sequências de 10 pessoas que vão ser sorteados num grupo, de um grupo de 40. E eu coloquei aqui, quem já foi sorteado uma vez pode ser sorteado uma segunda vez. Mas veja que eu não coloquei a palavra apenas. Então significa, na verdade, quando eu coloquei isso, na verdade o que eu quis dizer é que uma pessoa ela pode ser sorteada várias vezes, né? Então, na maneira como eu coloquei aqui no texto, não deu essa impressão. Que no caso essa questão me mandaram um e-mail, né? Já pensando ao pé da letra, né? Com todas as informações que eu coloquei. Aí quando eu fui lendo a solução, aí eu, caramba, meu texto não ficou bem elaborado, assim, não deu a entender exatamente o que eu queria passar. Aí, de quantas formas pode ser isso, né? A intenção aqui era, sei lá, era sequências, né? Gerar sequências onde poderia ser repetido, né? Dado uma pessoa sorteada, ela poderia ser sorteada novamente. E no caso seria no caso realmente tem que dar uma olhada aqui. Essa questão está meio doida, né? No caso aqui seria um arranjo com repetição, né? A intenção era essa. Mas enfim, é a segunda questão que está incorreta, tá? Então tem essas duas que eu tenho que fazer essa. As demais, né? Assim, não recebi nenhum e-mail, né? Então a priori, né, tá tudo ok. Mesmo assim, eu vou dar uma olhada rápida, ver se de fato não tem problema. Não, mas é um arranjo com repetição mesmo, tá? O Vinícius colocou, não, é um arranjo com repetição, mas aí o que eu estou dizendo é o seguinte, do jeito que eu escrevi, do jeito que eu coloquei, né, será sorteado 10 pessoas, então, tipo, é um conjunto com 10 pessoas que vão ser sorteados. Né? Então, sei lá. Mas, enfim, eu vou olhar com carinho. Mas é isso, tá? Eu vou olhar com carinho. Porque quando eu recebi o e-mail, né, essa segunda interpretação eu não tinha percebido. Inclusive, né, o e-mail que eu recebi, ele colocou que cada pessoa podia ser escolhida até 2 vezes. Né? Não é bem isso que eu quis colocar aqui. Mas, enfim, desculpe, né, por esse equívoco, entre aspas, né? Mas, de fato, né, o meu texto não ficou tão interessante para deixar bem claro para todo mundo isso. Ok, então, essa pelo menos é até o momento que eu queria falar, né? Desses dois tópicos aqui, as duas questões incorretas, entre aspas. Né? E sim, aí eu vou apresentar agora o meu texto, né? O meu texto é um textozinho que eu elaborei. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, esse aqui, tá? Eu vou colocar no cigarro também para vocês. Mas deixa eu exibir ele. Eu fiz a cunho mesmo, tá? Não sei se tá claro para todo mundo, né? Tá todo mundo conseguindo enxergar, tá legal aí. Eu inverto as cores, como é que é? Vocês me falam aí, tá?
Pronto, então vou deixar assim, tá? Bom, a ideia é um dos alunos, acho que não foi dessa turma, tá? Ele exibiu uma figura, né, que tem 4 conjuntos, né, no diagrama de Venn com todas as interseções possíveis. E eu fiz aqui, né, usando retângulos, tá? Que aí é mais fácil, né, eu conseguir abraçar interseções com os 4. Meu objetivo nessa figura e nesse texto que eu estou exibindo para vocês é mostrar a fórmula de inclusão e exclusão para 4 conjuntos, né? Com isso, no caso, quando eu estava exibindo, né, eu fiz aqui uma figura semelhante a essa, mas, sei lá, algumas interseções não apareceram, né, e acabou não ficando interessante. E, de fato, né, se a gente fosse ficar nesse puxa e encolhe até dar certo, né, ia demorar, e eu, não, então eu vou pensar depois, e depois eu faço um textozinho e jogo para a galera. Então tá aqui, né, então esse retângulozinho aqui é o conjunto A, esse retângulo aqui é o B, tá? Colado ao B aqui, né, parece até uma colagem aqui do conjunto e um deslocamento dele, né, é o conjunto C, e esse retângulozinho aqui é o conjunto D. Tá? Tá, então tem essas figuras aqui, aí eu coloquei aqui só para a nível de facilitação de notação, né? Eu coloquei aqui as letras isoladas A, B, C e D para as regiões que só fazem parte de um conjunto exclusivamente, tá? Tem alguns retângulos que tem mais de uma região exclusiva, né? E mais de uma interseção 2 a 2. Então, foi isso que eu fiz aqui, tá? Esse aqui é um rabisco, tá? Que só tem o B exclusivo. Elementos de B exclusivos nessa região. Aí, por exemplo, essas regiões que tem 2 letras são as interseções 2 a 2, né? Então, A com B, né? Essa região só tem elementos da interseção de A com B, da interseção de A com C, C com D, D com B, né? E tem regiões que se repetem, né? B com C tem 2 regiões, né? Que só tem interseção de B com C, e o A com D também tem 2 regiões da interseção dos dois. Aí essas que tem 3 letras é a interseção 3 a 3, e aqui tem as 4 letras, é a interseção dos 4. Tá? Essas letras aqui é só para facilitar a gente visualizar quem é com quem, né? Que se eu fosse botar A, interseção B, né? A, interseção B, interseção C, quer dizer, aparecer muitos símbolos aqui, já é poluído a figura, né? Já é bugante olhar para isso, né? Você olhar cheio de símbolos matemáticos também não ajuda. Então, vou fazer uma leitura aqui rápida e vou comentando, tá? Inclusive lá também no quadro. E, e vou exibir o texto todo. O texto ficou curtinho, né? Só tem 2 páginas. Tá? Eu sei que assim, eu não fui muito detalhista, né? Em todos os aspectos, mas eu acho que dá para dar uma ideia geral. Então, considera a figura 1, que é essa, né? Como eu já falei para vocês. Aí, aqui eu estou comentando, né, o que eu acabei de falar. Nota-se que a região ACD, por exemplo, né? Essa aqui é ACD. A interseção de AC com D, né? É a interseção exclusiva. Né? Quando eu faço essa interseção aqui, também abraça a interseção dos 4. Né? A interseção dos 4 está aqui dentro dessa interseção. Então, se eu tiro a interseção dos 4, eu tenho simplesmente esse retângulo, né? Esse quadradinho aqui exclusivo. Né? Então, foi isso que eu quis dizer aqui, dessa região ACD. O objetivo desse texto curto, né, exibir o princípio da inclusão e exclusão para 4 conjuntos. Então, aí aqui eu coloquei, né, se a gente quer os elementos para apenas 2 regiões, então quem é que a gente quer? Né? A gente quer os elementos que estão aqui, né, em AB, em AC, BC, AD, BD e CD. Né? Eu acho que eu não esqueci ninguém, são 6 regiões, está aqui. Né? Região AB, região BC, né, que é essa com essa,
a AC, né, que tá aqui o AC, e assim vai, né? São essas 6 regiões aqui, eu quero contar quantos elementos tem simplesmente nessas 6 regiões. Tá, então aqui eu coloquei, baseado nessa ideia que eu coloquei para os 3, né? A gente vai ver como é que eu calculo aqui para os 4, né? Aqui ficou meio rabiscado aqui, mas de fato ficou faltando aqui. Eu vou dizer para vocês o que ficou faltando. Então aqui é assim, por exemplo, quem é o AB? Essa região AB. Aí eu fiz aqui a interseção dos dois, né? Do conjunto A com o conjunto B. Quando eu faço essa interseção, só relembrando, o A é esse conjunto aqui, né, esse retângulo, e o B é esse aqui. Ó. Quando eu faço a interseção deles dois, vai me dar essa região completa aqui, ó, que eu estou passando aqui o cursor. Tá? São essas 4 regiões aqui quadradas, é justamente a interseção de A com B, mas eu quero só essa. Dessas 4 aqui, eu só quero essa daqui. Tá? Então, primeiro eu fiz a interseção de A com B, são essas 4 regiões. Aí eu estou subtraindo a interseção de A com B com C, A com B com C, a interseção dos 3 dá essas 2 regiões. Né? Dá essa região junto com a interseção dos 4, né? Essa região aqui. Estou unindo com ABD, né? Que são esses 2 quadradinhos aqui. Tá, quando eu faço esses 2 quadrados unido com esses 2 quadrados, eu vou estar contando essa região aqui central 2 vezes. Então eu tenho que retirar uma, né? Aqui eu botei de maneira incorreta essa outra união, mas na verdade eu tenho que retirar essa daqui, tá? Bom, e se eu for fazendo isso para os demais, vai dar praticamente a mesma coisa, tá? A interseção de B com C. A interseção de B com C vai ser essas 3 regiões aqui, desculpe, essas 5 regiões, né? De B com C, porque B e C estão no mesmo sentido, né? São retângulos em pé, são esses 2 retângulos em pé. Tá, então dessas 5 regiões, né, eu quero excluir essas 3. Então, A com B com C esses 2 retângulos, e B com C com D são esses 2 aqui, né? Então, esse primeiro conjunto são esses 2 de cima, esse segundo aqui são esses 2 de baixo, mesma coisa, aparece essa interseção 2 vezes, eu tenho que tirar a interseção dos 4, né? Então, veja que aqui eu vou tirar 6 vezes, né? São 6 regiões, cada vez que eu faço essa união aqui, eu tenho que retirar a interseção dos 4 uma vez. Então, na verdade, né, quando eu ponho aqui menos isso, né, aí menos com menos fica mais, né, então na verdade eu vou estar adicionando. Por que eu estou adicionando? Porque aqui aparece uma vez a interseção dos 4, aqui aparece uma segunda vez, eu vou estar contando essa interseção dos 4 aí 12 vezes, eu tenho que tirar 6 delas, tá? Porque eu estou retirando, né, 6 interseções aqui, nessa brincadeira. Eu não tenho que tirar 12 interseções. Se eu tirar 12 interseções, eu estou tirando mais do que deve. Tenho que tirar só 6. Tá, então, com isso, aí fica isso, né? O número de elementos que tem aqui é o número de elementos que tem aqui nas interseções 2 a 2, né? Que eu escrevi aqui, o número das interseções 2 a 2. Aí, por exemplo, ABC aparece aqui, aqui e aqui, né? Ou seja, aparece 3 vezes. ABD aparece aqui uma vez, aqui a segunda vez e aqui a terceira vez. Ou seja, essas interseções 3 a 3, cada uma delas se repete 3 vezes. Né? Então, como eu estou tirando isso, né? Então eu estou tirando 3 de cada. Né? 3 de cada interseção 3 a 3. E, né, repetindo a ideia que eu falei, aqui eu estou subtraindo, em cada região dessa eu subtraio uma vez a interseção dos 4,
Quando eu fizer menos com menos vai dar mais, né? Então, na verdade, eu vou estar somando 6 interseções. Então, essa, no caso, é a ideia de como eu tenho a fórmula para apenas dois conjuntos, tá? Aí, mais na frente, eu faço, exibo a ideia em relação às combinações, né? Que aqui é uma vez, né? Essa soma 2 a 2, né? No caso, uma vez, eu posso escrever essa uma vez como combinação 2 0 ou 2 0 a 0, né? Esse número 3 aqui, que é o que a gente está subtraindo, esse número 3 aqui que a gente está subtraindo, eu posso escrever como combinação de 3, 1 a 1, e esse 6 aqui eu posso escrever como combinação de 4, 2 a 2, né? Essas respectivas combinações aqui vão dar os respectivos elementos, né? E montando isso aqui vai dar exatamente o meu A2, né? Aqui eu botei AP, mas depois eu explico, né? No caso, meu P2 está aqui, nesse caso. Então, se encaixa justamente na fórmula, né? Nessa fórmulazinha aqui que eu exibi para vocês aqui, ó. No caso, ela vai se encaixar nessa, né? Que eu tenho apenas. E era essa a ideia, né? Não era bem demonstrar quando eu quis exibir aqui o texto, mas pelo menos dizer, né? De onde vem, né? Essas combinações aqui, de onde vem por que vem essa combinação aqui, né? Porque tem repetição de termos, né? E a repetição de termos acaba entrando nas combinações, na sequência da repetição de termos. Eu sei que eu já venho comentando isso em algumas aulas, mas eu gostaria de saber se ficou pelo menos razoável, né? Não estou me perguntando se ficou claro. E sim, se ficou razoável essa ideia, né, que eu acabei de falar para vocês. Então dá aí um feedback para mim bem rápido, tá? Só para ver se eu preciso falar um pouco mais ou se eu preciso... Tranquilo, né? Lembrando que esse texto eu vou colocar lá, tá? Para vocês. Tá, então... Tá, comparando agora essa questão do apenas para o pelo menos, deixa eu voltar aqui para a figura. Quando a gente quer apenas, a gente quer só essas regiões aqui que tem duas letras, né? Que cada região dessa que tem duas letras são as que têm interseção só de 2 a 2 conjuntos, né? Que é o que a gente quer. Quando a gente fala pelo menos, então são essas regiões, na verdade são as regiões que têm no mínimo duas letras, né? Então eu quero que também entre na contagem essas regiões aqui que tem três letras e essa região aqui que tem as quatro letras. Tá, então para calcular isso baseado no que a gente já calculou, porque a gente calculou essa, né? O AB com AC, né? Com BC e tal. Basta eu agora adicionar essas regiões que têm três letras, tá? Que foi justamente o que eu fiz na segunda parte, né? Que era para exibir o pelo menos, né? Deixa eu fazer a leitura aqui, só para vocês, como ficou curtinho, né? Quando eu uso o pelo menos baseado no apenas, né? Acabou ficando bem curto a ideia. Para o caso do pelo menos, né? Basta adicionar isso aqui. Deixa eu explicar o que eu estou adicionando. Eu estou adicionando a interseção de A com B com C, né? Quando eu faço a adição desses elementos aqui, eu já estou adicionando a interseção dos quatro uma vez, né? Porque essa interseção aqui é justamente isso, né? A interseção de A com B com C são essas duas regiões, que é a exclusiva das três com a das quatro. Então, quando eu coloquei lá esse número, né, de A com B com C, essa interseção já foi essas duas. Falta adicionar só essas três aqui, ó. Aí como é que eu adiciono, por exemplo, A com B com D? Essas duas regiões é a interseção de A, B e C.
desculpe, D, tá? Essas duas aqui. Como essa interseção eu já adicionei uma vez, então, na verdade, eu vou adicionar a interseção das 3 menos a interseção das 4, tá? Então, é o que eu escrevo aqui. Ó, aqui já foi a interseção das 4. Aí, essa daqui é a exclusiva só dessas 3, né? Que as das 4 já está aqui. Mas a dessas 3 aqui também, né? Basta adicionar só a exclusiva. E essa última também, né? Então, na verdade, o que foi acrescentado, né? Foi as interseções aqui, uma interseção, 3 a 3 de cada, menos 3 vezes a interseção das 4, tá? Aí quando a gente faz isso, né, nessa expressão aqui, deixa eu ver se eu... Não, aqui não. Na verdade é nessa daqui, né? Sendo que aqui está... Aqui no caso, essa aqui continua a mesma coisa, né? Que eu não, os 2 a 2 eu já tá lá, né, na contagem. São 3 vezes as interseções 3 a 3, né? Vai entrar mais uma vez aqui, uma de cada, né? Então, no caso aqui vai ficar duas, né? Sim, é isso. Porque, é verdade, é porque eu estou adicionando, né? Como aqui é o sinal de menos, e é 3 de cada, então vai passar a ser 2 de cada, tá? E esse aqui eu estou somando, né? 6 vezes a interseção dos 4. Mas como aqui eu estou tirando 3 vezes, então ao invés de 6, né? Quando eu tiro 3 fica só 3, tá? Aí escrevendo esse 1, esse 2, esse 3 como combinação, né? Gera essa nova linha de combinações que aí no caso vai coincidir com essa expressão aqui, tá? Por isso que vai aparecer aqui, no caso, eu não sei se eu tinha comentado que tinha que tirar um daqui, mas na verdade não, tá? Não é para tirar não. A expressão está correta. Bom, então era isso, tá? Isso aqui era só para a gente exibir o 4 a 4, né? Que quando eu estava falando em aula, né, ficou confuso, né, numa determinada parte, eu assumi como verdade e, de fato, esse texto ele vem só clarear um pouco mais essa ideia, tá? Então, no caso, o A2 seria essa sequência, né, de combinações e somas de interseções, né, 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, né, e quando é apenas 2, né, aí muda só as combinações. Né? Então, essa é a ideia, tá? Então, hoje mesmo eu já insiro esse texto. Tá? Eu sei que essa segunda parte, né, ficou um pouco até mais superficial do que a primeira, né, mas na verdade eu usei a primeira nessa segunda. Tá? Tá, aí no caso a ideia, qual é o desafio? Né? O desafio, pelo menos para visualizar de maneira completa essa ideia aqui, né, porque aqui é geral, ao inserir um conjunto, né, ao inserir mais um conjunto aqui nesse texto, né? Como é que ficaria a nova sequência aqui das combinações, né? Isso sem, né, sem se prender aqui à ideia da fórmula, né? No caso seria a ideia intuitiva, né, para esse caso geral, tá? Esse no caso é o desafio. Mas enfim, ficou claro a ideia do que eu passei aqui ou eu só fiz piorar as coisas? Ficou claro, né? Muito bem, então
Agora eu vou falar um pouco, eu acho que eu não me recordo se eu comecei a falar dessa função de Euler, né? Eu acho que eu comecei a falar, eu acho, né, que nessa turma eu comecei a falar e ficou um pouco confuso e eu deixei para, digamos, refalar, né, sobre essa função. Eu acho que foi isso, né? Alguém depois me diz aí como ficou. Foi, né? Então tá. Bom, então deixa eu exibir aqui essa expressão para casos pequenos, né, para números pequenos, e eu vou mostrar, né, a ideia, né? Então, vou começar de forma intuitiva e depois eu abstraio. Tá, então, vou começar aqui a ideia para... Vou começar para números pequenos, por exemplo, 10, né? O que esse φ10 calcula, né? É o número de números primos de 1 a 10, tá? E depois a gente vai ver aqui para 20. Tá, então eu vou colocar aqui, criar uma função aqui, no caso quem é o P10, tá? São os primos de 1 a 10. Isso para a gente fazer depois o comparativo, né? Então, no caso, quem são os números primos de 1 a 10? Bom, tem o 2, tá? Que é um número primo menor do que 10. Tem o 3, tem o 5, tem o 7 e só, né? Não tem mais número primo entre 1 e 10. Tá? Então, significa que essa função aqui, quando a gente aplicar, tem que me dar 4, né? No caso, o número de primos até o 10 é 4. É isso que isso aqui tem que me dar. Tá? No caso, é isso que a função faz. Então, vamos fazer isso. Tá? Aqui na anotação, eu estou usando o n para número de elementos de um conjunto e também para o elemento aqui, tá? Então, só para a gente não fazer, não ter confusão, o número de elementos eu vou chamar, sei lá, asterisco, tá? Então, toda vez n asterisco é o número de elementos de conjunto e só o n é o meu número, né, que está em jogo aqui. E esse meu número m, eu vou escrever ele da seguinte maneira, como vou fatorar ele, tá? Então, meu 10, se a gente for fatorar, eu sei que isso aqui é 2 vezes 5. Tá? E a minha fórmula manda fazer assim, ó. Pegue o 10 e multiplique por 1 menos 1 sobre o primeiro fator, né? No caso 2, vezes 1 menos 1 sobre o segundo fator, que no caso é 5. Tá, então, quando a gente for fazer isso daqui, isso aqui vai dar 10. Essa diferença aqui dá 1 sobre 2. E essa diferença aqui dá 4 sobre 5. Tá? Muito bem, se eu fizer aqui 10 vezes 1, né, no caso dá 10, se eu dividir por 2, isso aqui vai dar 5, vezes 4 quintos, né, isso aqui vai se cancelar, o 5 numerador com esse 5 denominador, e de fato vai dar 4, né, que era o número de elementos, é o número de primos aqui de 1 a 10. Tá? Então, é isso que a minha função faz. Aí eu coloquei aqui o de 20, né? Mas por que eu coloquei o de 20? Eu coloquei o de 20 porque vai aparecer praticamente os mesmos fatores. Tá? Vou chamar aqui N1, que é esse primeiro número aqui. Tá? Se eu colocar índice, então aqui é o universalismo. Né? Quando é só N é número, quando é N1, N2, aí é o número aqui da minha função. Tá, então, seguindo a fórmula, né, vai seguir... antes disso eu vou fatorar aqui meu N2, né, que é 20. E o 20 eu posso escrever como 5 vezes 4, né, que é 2 ao quadrado vezes 5.
Ou seja, são os mesmos fatores aqui do 10. Então, no caso, na hora de calcular, né, vai ficar 20 vezes 1 menos 1 sobre 2 também, vezes 1 menos 1 sobre 5. Eu resolvi fazer com esses dois números para não dar uma confusão, né? Pensando que, por exemplo, esse fator 2 eu tenho que repetir essa parcela duas vezes, né? Porque aqui o meu 2 é um fator que se repete duas vezes. Na verdade, não, tá? É só um fator de cada, né? Vai gerar uma parcela de cada. Tá, e fazendo a conta aqui, isso aqui vai dar 20, né? Aí são os mesmos fatores aqui, no caso é 1 sobre 2 e 4 sobre 5, né? Como o do caso de cima. Então, quando eu faço aqui essa conta, isso aqui vai dar 10, né? Vezes 4 quintos, então 10 por 5 dá 2, 2 vezes 4 dá 8. Aí vamos só ver aqui então, vamos pegar aqui os primos até 20, né? E os primos até 20 são esses, né? Tem o 2, o 3, o 5 e o 7. E tem mais. No caso tem o 11, tem o 13, o 14 não, o 15 não, o 16 não, o 17 é primo e o 19. Que de fato, né, tem 4 aqui até 10, né? E mais 4 de 10 entre 10 e 20, né? Então isso aqui no caso me dá os 8 mesmo, tá? Então essa é a ideia da função de Euler. Todo mundo visualiza, né? Ou tem alguém que não visualiza essa ideia que eu passei agora? Tranquilo, né? Tá, então agora vamos à ideia da demonstração, né? Da demonstração, né, que foi o que eu comecei na aula anterior. Bom, então a ideia da demonstração é de forma geral, né? Então, no caso, fiz aqui para 10, fiz aqui para 20, e se for para qualquer n, né? Então isso aqui vai ser n vezes 1 menos o primeiro fator primo do n, tá? Que no caso aqui 2 é fator primo do 20, né? Que acaba sendo também do 10, e assim vai. Então, isso aí até o último fator primo do n, né? Digamos que ele tem r fator primos. Então, o universo que estava aqui em questão, no caso, para o primeiro caso, era o universo do 1 a 10. E o segundo universo aqui, o universo aqui desse caso aqui, é do 1 até 20. Tá? Então, significa que aqui dentro dessa fórmula, né, o universo que está em questão é do 1 até o n. Tá? E vamos seguir a ideia aqui, né, baseado nas informações que a gente já viu anteriormente. E né, chegar nisso. Antes de continuar aqui, eu vi que tem algumas perguntas. No caso, a Michelle parece que entendeu aí, né? O José Davi parece que respondeu a pergunta dela, né? Então, eu tinha comentado, né? A razão de eu ter feito 10 e 20 é porque eles têm os mesmos fatores primos. Então, é 2 e 5 os fatores dos dois. Então, são eles que eu coloco aqui, sem considerar suas multiplicidades. Então, a multiplicidade aqui desse fator 2 é duas vezes. Aqui eu não conto isso duas vezes, eu conto só uma, é sempre uma de cada, né? Então, né, a gente está vendo aqui pelos resultados que se eu colocasse aqui a multiplicidade em questão, né, ia estar contando outra coisa, né? Não ia contar o correto. Então, independente da quantidade de fatores primos, né, só se considera uma vez para cada um.
Tá? E já que enfatizamos isso, né, aqui no caso, na fórmula, né, não tem, né, em relação às multiplicidades aqui não tem, é só uma vez de cada um. Tá? Então eu vou considerar assim, aí meu número n, esse meu número n aqui, ele é um número da forma P1J uma vez, tá? Então esse primeiro fator primo aqui, não importa quantas vezes ele apareça, né? A gente só considera uma vez dele, até o último, né? O meu fator primo, que eu chamo o résimo, né, aqui, ele aparece JR vezes, tá? Então, esse é meu número, né? Esse produto aqui, como é gerado o meu N. Ok. Aí, né, para a ideia da forma, para a ideia da demonstração, a ideia da demonstração é assim. Eu vou começar a considerar os seguintes conjuntos, né? Conjunto A1 é o conjunto dos x, né, que está aqui no meu, que pertence a ômega, né? Tal que x ele é da forma k vezes P1. Ou seja, são todos os múltiplos de P1. Tá? São os múltiplos de P1 aqui. Aí meu A2, né, vai seguir a mesma ideia. Vai ser todos os x pertencentes a esse universo. Tal que meus x são múltiplos de P2. E assim segue. Tá? Então, meu AR, seguindo essa mesma ideia desses conjuntos que a gente está criando, são os x que pertencem aqui ao nosso universo, tal que esse meu x aqui, ele é múltiplo, né, do último, né, meu PR. Bom, considerando que nesses casos aqui, o primeiro múltiplo normalmente é o fator P1, né, os próprios fatores primos, na hora da contagem eu não quero considerar isso, né? Porque tá, eu gerei aqui R conjuntos. Então a pergunta é o que, que a gente quer, o que, que a gente quer quando a gente está calculando os fatores primos, né? A gente quer os elementos que não estejam em nenhum deles, né? Porque aqui só tem múltiplos, né? O A1 é múltiplo, né, do P1, o A2 são múltiplos do P2 e o AR são múltiplos do PR. Como a gente quer os fatores primos, então eu não quero eu não quero contar os múltiplos, né? Então eu quero os elementos que estão em zero desses conjuntos aqui, tá? Não sei se vocês entenderam essa minha última fala, né? Que no caso é a fala mais importante, é o que prova essa fórmula, né? O que chega nessa fórmula, né? Aí vocês, né, dão um feedback aí, se vocês visualizaram, né, essa ideia que eu acabei de falar. Então, comparando aqui com o que a gente já viu, né, essa formulazinha aqui é o número exato de elementos de P conjunto dos M disponíveis. E comparando essa expressão, né, com o que a gente está querendo, eu tenho R conjuntos disponíveis e aquela fórmula lá calcula, né, quantos elementos estão exatamente em quantos eu quiser deles, né? Então, sei lá, meu A2, quantos elementos estão exatamente em dois desses R conjuntos? O A3, quantos estão em três desses conjuntos? Mas como aqui são conjuntos de múltiplos, e a gente quer calcular o número de primos, então, na verdade, o que a gente quer é o nosso A zero. Tá? Ou seja, eu quero os elementos que não estão em nenhum deles, ou seja, os elementos que não são múltiplos, né, desses fatores aqui. Então, essa é a ideia para chegar nessa fórmulazinha aqui. Bom, eu perguntei se todo mundo tinha entendido, né? Até o momento ninguém falou nada. Então, eu refaço a pergunta, tá? Vocês deu para visualizar, né? A ideia dessa fórmula de Euler.
Ok, muito bem. Tá, então aí vamos aqui, né? A ideia da, da nossa expressão. Aí no caso, quem é o A0, né? Aí vamos só nos remeter, né, ao que a expressão nos diz, né? Deixa eu só apagar aqui para colocar mais alguns dados aqui. Então, o meu M, né, dessa formulazinha dos A's aqui, é quantos conjuntos a gente tem disponível. No caso, a gente tem R conjuntos disponíveis. E eu quero o P, é a quantidade de conjuntos, né, que os elementos estão ao mesmo tempo nessa quantidade, né? No caso, eu quero que esteja em zero, né, os elementos que estão em nenhum deles. Então, no caso, esses são os fatores, né? Aí, no caso, a minha fórmula vai ficar assim, né? Só reescrevendo, o AP vai ser o somatório, né? De K variando de 0 até M menos P, né? Que no caso vai ser R. Aí, menos 1 elevado a K, combinação de K mais P, né? No caso aqui, o K é o meu termo que varia, né? Para cada termo do somatório. Meu P é zero, né? Então, deixa eu aproveitar. Ah, não, deixa eu ir substituindo, né, direto. Então, a zero, então vai ficar K, é, é, K, né? Porque aqui é K mais P, P é zero. Então vai ficar KK aqui, tá? E aqui as somas KK. K mais P, no caso fica só K. Tudo bem, aí como é que isso aqui, se a gente for desenvolver, como é que fica, né? Quando K é zero, aqui vai ser zero. Aí menos 1 elevado a zero é 1. Aqui vai ficar a combinação 0 a 0, que dá 1. Então vai ficar só S0. Quando K for 1, quando esse K agora, coloquei aqui o primeiro termo, né? Quando K é 0. Vamos para o segundo, que é quando K é 1. Quando K é 1, aqui fica menos 1 elevado a 1, que dá menos 1. Tá? Então, na minha segunda parcela eu vou subtrair da primeira. Né? Aqui vai ficar combinação de 1 a 1, 1 a 1, né? Que vai dar 1. Né? Essa repetição aqui sempre vai dar 1. Então, vai ficar S1. Tá, e se eu for substituindo, vai dar mais S2, menos S3, e assim vai. Né? Não vai ter fatores aqui de combinação a se contar. Até menos 1 elevado a R, né? Que é o último, SR. Bom, então essa, de fato, é a minha expressão, né? Essa expressão tem que dar essa. Tá. Aí na aula anterior também o comentário do S0 não ficou bem claro, né? Mas o que é esse S0, né? É a interseção de zero elementos, zero conjuntos, desculpe. Então é a interseção de zero desses conjuntos, que no caso a interseção do zero dos conjuntos é considerado como sendo o número de elementos do meu espaço, tá? Porque aqui no caso o S0, né, não, é como se eu não tivesse gerado nenhum conjunto para fazer interseção. Então aqui eu tenho n elementos, tá? N elementos. Tá, então baseado nisso, né, então o meu A0 vai ficar, esse aqui é n, né, que é o número de elementos que tem aqui, menos meu S1. Quem é o S1? É a soma de cada um desses conjuntos aqui, né? A soma dos elementos de cada um desses conjuntos aqui. Tá, e como é que eu descubro quantos elementos tem o meu A1? Ou seja, quantos múltiplos de P1, né, tem aqui nesse universo? Bom, a gente fez anteriormente, né, caso semelhante a isso, né, e a gente viu que é fazer meu n dividido por P1, né? Aí eu faço o maior inteiro disso.
Ora, mas essa minha função aqui, maior inteiro aplicada aqui, essa divisão vai dar exata. Então, aí eu pergunto, por que essa divisão vai dar exata? Quem sabe me responder isso? Vou mudar muito bem. José Davi respondeu perfeitamente. Porque meu número n possui o P1 como fator dele. Tá? Então, por exemplo, voltando lá para o número 10. Aqui o nosso número 10. Quantos múltiplos de 2 tem o 10? Bom, se eu dividir 10 por 2, dá 5. Então, de fato, né, os números 2, 4, 6, 8 e o próprio 10 são 5 números que são múltiplos de 2. Tá? Então, no caso, quando eu divido, né, esse exemplo simples é só para dizer isso, né, quando eu pego esse número e divido pelo fator, eu tenho a quantidade de, né, múltiplos desse fator aqui. E isso vai seguir até o R, né? Então, vamos escrever aqui, né? Mais, aí o próximo termo é o N dividido por P2, e isso vai seguir até o N dividido por PR. Isso que eu escrevi aqui é o S1, né? Que é quantos elementos tem cada um conjunto desse. Agora, a gente vai adicionar pelo S2. Quem é o S2? É o número de elementos da interseção 2 a 2. Então, como é que eu sei os múltiplos de A1 e A2, por exemplo? Eu vou pegar o meu N e vou dividir por P1 vezes P2. A gente viu isso também, né, nos exemplos anteriores. Né? Então, essa quantidade de elementos aqui estão nesses dois conjuntos ao mesmo tempo. Tá? A interseção desses dois aqui é esse númerozinho aqui. Então, eu vou fazer isso, né? O P1 com P3, P1 com P4, até o P1 com PR, né? Depois P1, P2 com P2 não, tudo que eu estou falando é A. Né? Então, A1 com A2, A1 com A3, assim vai. É isso aqui mesmo. Né? Então, no caso aqui, eu vou fazer todas essas variações até essa, né? O PR-1, PR. E isso vai seguindo, né? Menos. Aí agora N, as interseções 3 a 3, P1, P2, P3, e assim vai. Tá, aí essa expressão que eu estou escrevendo aqui é a mesma que essa, sendo que uma está diferente do formato só da escrita. Tá? Bom, como é que eu vejo que essa escrita é a mesma que essa que eu coloquei agora? Bom, é só fazer aqui. Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui. Não, não tenho. Quer dizer, tenho aqui. Tá? Vou fazer aqui. Vamos supor... Aqui é meu N, tá? Aqui é meu P1, aqui é meu P2. Então, eu vou fazer assim, ó. N é 1 menos 1 sobre P1 vezes... Pode falar. A tela parou de compartilhar aqui. Foi? Desculpa. Então, deixa eu colocar aqui de novo. Obrigado por ter avisado, né? Porque aqui eu fico mais no... Como é que eu digo? Eu fico no chat, né? Aí eu nem vi. Só um minutinho aqui. Deixa eu só recarregar aqui a página. Eu vou botar aqui um pedaço, tá? Quando quando eu voltar a falar, vocês vão saber que voltou a conexão. Enquanto isso, vocês podem perguntar qualquer coisa, tá? Que eu vou
cuidar aqui da conexão. Consegui novamente a conexão, tá? Vocês estão vendo aí, eu vou só agora, eu vou ter que abrir novamente os arquivos. Deixa eu só ver aqui. Isso aqui é o que a gente está discutindo.
Eu falei muita coisa até a conexão cair, né, porque eu não vi, ou vocês acompanharam até aí? Foi, né? Ah, tá. Então, ok. Então, só pegando, falando voltando só um pouco, né? Essas divisões aqui, respectivamente, do N por P1, me dá a quantidade de múltiplos, né? De P1, esse aqui P2, né? E aqui até o PR. Essas divisões com 2, né? São as interseções 2 a 2, e esses com 3 são as interseções 3 a 3, né? No caso, isso aqui vai até as interseções R a R, né? Que aqui não vou colocar, mas a gente sabe que existe. Aí a última coisa que eu estava falando, né? Ocorrer a queda da conexão, foi que essa fórmula, essa expressão, é a mesma coisa dessa. Tá? E no caso, eu estava exibindo aqui a, a questão da escrita. Tá? Eu peguei uma expressão semelhante a essas duas que a gente usou como exemplo, e a minha intenção é abrir essa conta aqui e mostrar que a, um está tendo essa escrita, tá? E o outro vai ter essa escrita, né? Essa escrita que está aqui embaixo. Então, vou exibir aqui a segunda forma de escrever, né? Que foi como apareceu lá quando a gente abriu a forma. Então, fazendo aqui os produtos, né? Esse produto com esse vai ser assim, né? Vai ficar N, aí 1 vezes 1 dá 1, aqui vai ficar 1 vezes esse termo, né? Vai ser menos 1 sobre P2, e esse com esse, né? No caso, esse aqui com esse, vai dar menos 1 sobre P1. E menos com menos vai ser mais 1 sobre P1 vezes P2. Então, note, aqui o meu objetivo, né, só que a gente poderia mostrar pelo princípio da indução, né? Não sei se vocês estão estudando isso, né? Ou se já estudaram, mas esse N, né, quando eu multiplicar cada parcela dessa, né, vocês vão perceber, né, que vai ter essa mesma cara aqui. Né? Tem essa cara aqui, né, que tem essa expressão tem essa cara aqui, e essa expressão aqui, né, ela possui esse formato aqui, né, mas como a gente só tem dois, né, então o último fator é até produto dos dois, né. Aqui a gente tem R, né, o último fator vai ser o produto dos R's. Tá? Mas dá para perceber a semelhança. E outra, né, está alternando aqui. Ó. Eu tenho o N, né, que seria meu S0. Essa aqui é as diferenças 1 a 1, ó, as diferenças 1 a 1. E aqui é a soma dos 2 a 2, ó, a soma dos 2 a 2. Tá? Então, de fato, uma expressão essas duas expressões são idênticas. Né? Se a gente usar o princípio da indução aqui, a gente vai ver que isso é verdade para qualquer R. Tá? Mas é aquela história, né? Que a gente está assumindo que o princípio da indução é verdadeiro. Essas expressões, né, a gente aplicar no princípio funciona. Mas só para fechar esse encontro, né, tem uma das coisas que não vai dar para a gente ver hoje, né, que é as permutações caóticas, tá? Vai ficar para o próximo encontro. Né? A gente deu para ver bem essa ideia da função de Euler. E eu vou só mostrar os exemplos, tá? Que tem no material. Aí vou só abrir aqui. De vocês, né, o material de vocês. Os exemplos que tem são esses dois, né? O de 120
e o de 729. Tá? Pelo menos um dos dois, né? No caso, eu vou mostrar esse mais simples, tá? Isso aí vocês fazem quando vocês estiverem estudando, que aí já vão ver que é a mesma ideia, só dá mais trabalho. Então, primeiro, né, a gente pega o 120 e fatora. Então, para fatorar o 120, né, tem algumas maneiras, né? E uma das maneiras a gente pode enxergar que isso aqui é 12 vezes 10, né? É uma maneira simples de visualizar esse número, né? E o 12 é a mesma coisa que 2 vezes 2 ao quadrado, que é 4 vezes 3, né? E o 10 é 2 vezes 5, né? Ou seja, aqui eu vou só fazer mais um passo, né? Que é 2 à terceira vezes 3 vezes 5. Então, já tem os três fatores, né? No caso, esse aqui vai ser o meu P1, né? Esse aqui meu P2 e esse aqui meu P3. Aí, aplicando, né? Vai ficar φ aplicado a 120, que isso aqui vai ser no caso vai ser o próprio 120, né? Aí 1 menos 1 sobre 2, 1 menos 1 sobre 3 e 1 menos 1 sobre 5. Fazendo as continhas aqui, aqui vai dar 1 meio, aqui vai dar 2 terços, né? E aqui vai dar 4 quintos. Aí, para facilitar a nossa vida, né? Já posso cancelar isso com esse, né? 120, se eu dividir por 3, vai dar 40, né? 120 por 3 dá 40. Dá 40, então vai ficar 40 vezes 4 dividido por 5, né? Sendo que 40 por 5 dá 8, né? Então isso aqui vai dar 8 vezes 4, que dá 32, né? Que é como mostra aqui, né? Tem 32 números primos do 1 até o 120. Muito bem. Tá, então, eu acho que é isso, tá? Acho que eu vou ficar por aqui hoje. Vou deixar um tempinho aí para vocês perguntarem o que vocês quiserem, tá? Vou colocar aqui, sair da gravação aqui, né? Para vocês ficarem à vontade. Então, por hoje, quem não tem dúvida, né? Grato quem ficou até o fim.